Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 16 de 1 de 2023. Hoje, data comemorativa nos Estados Unidos, então teremos jogos mais cedos e jogos durante o dia inteiro. Então vamos começar esse vídeo logo, porque tem muitas partidas para a gente analisar. E já, assim que a gente lançar o nosso vídeo, né, começa a primeira partida entre Charlotte Hornets e Boston Celtics. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e não se esquece, né, de compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp, que adora falar de apostas esportivas. Vai ajudar muito a gente e vai ajudar as pessoas a conhecerem esse mercado de NBA, que é muito interessante. Beleza? Meta de 150 likes pro vídeo de hoje. É só clicar no botão de joinha que tá aí, que é de graça, e conheça o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, com análises exclusivas, muito conteúdo extra e também, né, com muitas dicas a respeito de escalação, o que uma ausência ou confirmação de jogador impacta na partida e nas apostas que a gente passa aqui no YouTube. Beleza? O menor preço do mercado, vocês não vão se arrepender, bora colocar dinheiro no bolso, beleza? Charlotte Hornets e Boston Celtics, uma análise aqui um pouco mais previsível, já que o Charlotte Hornets é um dos piores times de toda a NBA, é um dos times com mais derrotas, um dos piores mandantes, vem sem Kelly Oubre Jr., que é um jogador interessante, e possivelmente sem Gordon Hayward também, que é talvez o segundo ou terceiro melhor jogador dessa franquia. Do outro lado, a gente tem o Boston Celtics sem o Jaylen Brown, mas eu acredito que eles ainda têm o que é suficiente para vencer os seus adversários, que são ruins em muitas categorias. Mais do que isso, o último encontro entre as equipes sobre a mesma circunstância foi de vitória do Boston Celtics por 122-106, também em Charlotte, e foi o último jogo em que essas equipes fizeram. Se a gente for olhar, o Boston Celtics venceu 8 dos últimos 10 jogos, enquanto que o Charlotte Hornets foi um dos piores times possíveis, fazendo ao contrário, perdendo 8 e vencendo apenas 2. Então, o Boston Celtics deve vencer mais uma vez, por mais que eles estejam jogando fora de casa em um segundo jogo consecutivo. Mas como a linha não está pagando tão bem, e eu acredito que uma coisa está relacionada à outra, eu acho que o mais interessante a se fazer é colocar vitória do Boston Celtics, ou então handicap de menos 2.5 no máximo, ou seja, eles têm que ganhar, né, desculpa, por pelo menos 3 pontos de diferença, ou então eu faria uma dupla ali, né? Já que essa odd de 1,35 pode não ser interessante, pegaria a vitória simples deles e encaixaria com um over em pontos que tivesse ali, né? Só para complementar, um acima de 108,5 pontos do Boston Celtics, aliado com vitória simples, vai estar pagando em torno de 1,50. É uma dupla que dá pra gente indicar aqui para vocês, porque o Boston Celtics, se forem vencer, certamente vai ser porque a defesa dos Hornets é uma das piores da liga e uma das mais vazadas também. Se a gente for olhar aqui os números, né, do Charlotte Hornets, eles são aí, né, um dos piores defesas da NBA, a quarta pior defesa, e ofensivamente é o segundo pior ataque, o que significa que o Boston pode abrir uma margem de diferença, mas como eu disse, eles podem também pontuar muito bem. O Boston Celtics é o segundo melhor ataque da NBA e está ali no top 10 de defesas, o que faz com que eles consigam abrir uma diferença para os seus adversários, seja porque seu ataque funcionou ou porque a sua defesa funcionou, beleza? Então, Boston Celtics deve vencer essa partida. Eu colocaria um handicap de no máximo menos 2 ou menos 3.5, mas o ideal para mim é fazer essa dupla de vitória simples, aliado com acima de 108,5 pontos. Vai estar pagando em torno de 50, e acho que uma coisa está completamente relacionada à outra. O jogo entre Cleveland Cavaliers e New Orleans Pelicans é um jogo interessante, porque a gente tem o New Orleans Pelicans desfalcado de seus dois melhores jogadores, Zion Williamson e Brandon Ingram, e com Herb Jones, um terceiro titular, um defensor de perímetro interessante ali, né, e que vem jogando muita bola como dúvida. Então, ele só tem titular CJ McCollum e Jonas Valanciunas, que, apesar de serem os únicos titulares à disposição durante os últimos jogos, vem dando conta do recado. Pelo menos com o New Orleans Pelicans sendo competitivo, não necessariamente vencendo todos os seus jogos, mas conseguindo brigar quando pelo menos CJ McCollum e Valanciunas estão à disposição contra bons times. O Cavs, como mandante, é um dos melhores mandantes de toda a NBA, tanto em número de vitórias quanto também, né, com as suas questões ofensivas e defensivas, onde eles são uma das melhores defesas mandantes de toda a NBA, uma das melhores defesas protetoras de aro e também, né, um ataque ali que geralmente está frequentando o top 10. Até por isso, sim, os Cavs são favoritos, mas a odd também não está interessante. Como eu disse para vocês, eles estão quase ali no top 10 de eficiência ofensiva, mas defensivamente é a terceira melhor defesa mandante de toda a liga.
Mas o que, que a gente pode observar se a gente aplicar um filtro um pouco mais recente, daquilo que vem acontecendo nos últimos jogos? Porque aí a gente tem um recorte mais interessante do próprio New Orleans Pelicans. Bom, se a gente for pegar aqui o mês de janeiro, o New Orleans Pelicans, eles estão entre as 10 piores defesas quase ali, né, da NBA, por apenas 0,1 ponto cedido por 100 posses de bola para poder entrar nesse top 10. E outra coisa que a gente pode observar é que o Cleveland Cavaliers, quando jogam como mandante, a eficiência ofensiva deles aumenta. Na verdade, mais especificamente, o número de pontos por partida. Eles têm quase 5 pontos a mais ali de média do que quando eles jogam fora de casa. Então, eles estão marcando 113,9 pontos por partida. Como eu acho que o Cleveland Cavaliers vai vencer, mas não é uma odd interessante para estar investindo, eu vou priorizar aqui a linha de pontos, porque eu acho que o mercado me ofereceu algo mais interessante para poder trabalhar nesse quesito. Eles estão oferecendo linhas muito baixas, considerando que o Cleveland Cavaliers é um time acima de tudo defensivo, ok, e que joga num ritmo muito lento, que também é verdade. Mas considerando que o New Orleans Pelicans teve uma piora absurda no seu setor defensivo e os Cavs jogam diante da sua torcida, saudáveis e onde eles são melhores e mais agressivos ofensivamente, eu acho que esse jogo pode terminar com acima de da equipe mandante. Vamos tentar ver se tem alguma linha interessante para a gente trabalhar, ou então para quem sabe a gente fazer uma dupla de vitória simples com acima de 104,5 pontos. Outra opção que eu posso deixar aqui para vocês é um over total, considerando que as linhas estão baixas, acima de 216,5 pontos. Lembrando, é um jogo com características under? Pode até ser, mas as linhas, como eu disse para vocês, estão muito baixas. E mais de 216,5 pontos a gente viu ser ultrapassado com muita tranquilidade nos últimos 3 jogos do New Orleans Pelicans, inclusive contra o Dallas, que também é um time mandante lento. E ainda assim, a gente teve ali, né, um over, pelo menos uma linha de pontos acima daquilo que a gente busca hoje. Como eu disse, os Cavs, jogando dentro de casa, eles confiam pelo menos um pouquinho mais no seu ataque do que na sua defesa em relação a quando eles jogam como visitante. Então, se a gente for fazer um filtro aqui deles como mandante, apesar desse jogo hiper under aqui contra o Phoenix Suns, eles tiveram um jogo contra o Chicago e contra o Brooklyn Nets, que ultrapassou essas linhas com certa tranquilidade. Então, esse acima D é a minha entrada preferida para esse jogo, contando acima de tudo com o poder ofensivo dos Cavs, que joga como mandante, do fraca defesa de garrafão do New Orleans Pelicans, que pode sofrer com infiltrações ali do Donovan Mitchell e com a altura de Evan Mobley e Jarrett Allen, e mais do que isso, com a defesa geral ruim nesse mês do New Orleans Pelicans. Beleza? Bora partir aqui para New York Knicks e Toronto Raptors, um jogo aqui, né, muito interessante, com odds legais para a gente estar trabalhando. A gente vai aqui de vitória do New York Knicks e a gente já vai justificar para vocês. Então, nosso palpite para New York Knicks contra Toronto Raptors é vitória simples do New York Knicks pagando 1,71, que eu considero bem interessante. Vamos olhar aqui algumas dúvidas que possam ter na escalação. New York Knicks vem completo e é muito bom a gente estar a favor de um time mandante contra um visitante que não inspira tanta confiança assim e que já tem um banco ruim e vem ainda sem o Porter Jr. e o Delano Benton para essa partida. Van Vliet é dúvida, jogador titular importante nas bolas de 3, pode não jogar também, então a gente tem até essa questão das dúvidas como um fator favorável para nossa equipe. A gente fez um filtro dos últimos 15 jogos fora de casa do Toronto Raptors e a gente descobriu que de 15 jogos eles perderam 11 e venceram 4. Dentre essas vitórias, uma vitória ali apertada contra a equipe do Detroit Pistons, que é terrível, e uma vitória ali contra o próprio New York Knicks, que eu acho difícil que se repita em 2 partidas consecutivas em um espaço de tempo tão curto, sendo que o New York Knicks é um dos bons times da NBA que a gente tem nessa temporada. Mas o histórico, no geral, não é muito positivo para o Toronto Raptors. O mercado se apegou muito a essa questão, né, do histórico recente, do confronto entre essas equipes, mas eu acho que o New York Knicks tem tudo para vencer. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas dessas equipes nessa temporada para poder justificar a nossa entrada. O New York Knicks é top 10 de eficiências ofensivas e na defesa eles também são top 10, fórmula ideal para você ser um time vencedor, né? Tá no top 10 de ataque e top 10 de defesa. Do lado do Toronto Raptors, eles são apenas o 14º melhor ataque por 100 posses de bola, e na questão defensiva, eles deixam um pouquinho a desejar, pelo menos em relação àquilo que se esperava para eles. Eles estão no meio da tabela, sendo apenas a 15ª melhor defesa.
Se a gente for olhar aqui também em bolas de 3, o Toronto Raptors mostrou algumas dificuldades nessa temporada. Não que o New York Knicks seja excelente, mas eles melhoraram bastante a defesa deles nesse quesito. O Toronto Raptors é o terceiro time com menos bolas de 3 por jogo em toda a NBA, enquanto que o New York Knicks pelo menos está ali em 16º. Em relação à eficiência nesse tipo de arremesso, a gente também tem o Toronto Raptors entre os piores, ficando apenas em 29º. A defesa desse tipo de arremesso também é um fator interessante para a gente estar destacando e analisando para vocês, porque o New York Knicks é o quinto time que menos sofre bolas de 3, né, em percentual de defesas desse tipo de arremesso em toda a NBA, enquanto que o Toronto Raptors está lá embaixo, né? Eles invertem a tabela e são o quinto pior na defesa desse tipo de arremesso. Então acho que o New York Knicks é melhor ofensivamente, defensivamente, nas bolas de 3, defendendo esse tipo de arremesso também. E se a gente for olhar aqui nos últimos 3 jogos, o Toronto Raptors foi ainda pior, sofrendo 44,2% dos arremessos de bolas triplas que arremessaram contra eles na temporada, enquanto que o New York Knicks, repito, está bem distante deles, tem um aproveitamento melhor na defesa desse tipo de arremesso, estão mais saudáveis e vêm embalados aí, né, de uma boa sequência, mesmo fora de casa. Se a gente for olhar aqui, o New York Knicks fez uma viagem onde eles conseguiram vencer seus últimos 2 jogos e mais do que isso, eles vêm aí, né, de 7 vitórias nos últimos 8 jogos. Do lado do Toronto Raptors, eles perderam a última partida como mandante, vem de viagem para hoje até Nova York e mais do que isso, eles perderam a maioria das partidas, né, em relação às últimas 10, ganhando 4 e perdendo 6. Então, New York Knicks deve vencer essa partida. Beleza? O jogo entre Washington Wizards e Golden State Warriors, bom, eu adoro trabalhar com handicap positivo contra o Golden State Warriors quando eles jogam como visitante. E é isso que eu vou fazer. Pessoal, não se enganem, os Warriors são os atuais campeões, são um time excelente, mas as pessoas adoram trabalhar a favor deles. Sem saber o quão ruins eles são como visitante. A gente fez filtros dos últimos 15 jogos deles, eles perderam 11 como visitante e ganharam apenas 4. Ganharam do péssimo Houston Rockets e do péssimo San Antonio Spurs. Vamos combinar, né? Que eles não fizeram mais do que obrigação. Tiveram uma boa vitória contra o Raptors, mas o Raptors veio na crise. Defenderam muito mal o perímetro, se eu tiver arremesso do Golden State, mas gostam, e venceram a eliminação de Timberwolves um pouco mais pra trás no começo da temporada, onde a eliminação de Timberwolves era ainda pior do que é hoje, mas que até agora não se encontrou. Então não é uma história tão empolgante, não que o Washington Wizards seja, mas o ideal é a gente trabalhar com handicap positivo, apesar dessas derrotas recentes porque elas aconteceram muito por conta de desfalques importantes, como Porzingis e Bradley Beal. Porzingis deve jogar hoje, Bradley Beal é dúvida, mas a tendência também é que ele retorne. E do outro lado, o Klay Thompson tá de fora, então a gente tá com as melhores cartas a nosso favor. Então sim, a gente vai trabalhar no handicap positivo do Washington Wizards, vamos tentar pegar um pouquinho maior no ao vivo, é claro, é mais interessante pra gente, né? Mas a gente faz mais 6,5 do Washington Wizards. Beleza? Gosto de ficar a favor de mandantes e detesto ficar a favor de defesas terríveis. E isso é muito do que justifica o porquê que o Golden State Warriors é tão ruim, né, jogando fora de casa. Se a gente for olhar aqui o filtro deles jogando como mandante, eles são os melhores ataques da NBA? Não, mas eles são uma das melhores defesas. A quarta melhor defesa da liga, sofrendo 107,8 pontos sem posse de bola. Top 5 defensivos que, quando simplesmente sai da Califórnia, acontece isso. Ninguém tá vendo o Golden State Warriors no topo. Talvez eles estejam no meio. Não, também não. Eles estão lá embaixo. São a terceira melhor defesa da NBA jogando como visitante. Confiar em defesas terríveis é péssimo. E mais do que isso, né? Apesar desse filtro que eu fiz aqui, mostrando como o Golden State Warriors é fora de casa, eles jogaram ontem, estão cansados, perderam pro Chicago Bulls, sofreram 132 pontos, como disse, uma defesa terrível que sofre muitos pontos mesmo. Quando sai da Califórnia, mas acima de tudo, a gente também pode destacar, né? Porque o Golden State Warriors é pior fora de casa, tá cansado mais do que isso, perdendo 4 dos últimos 5 jogos, sendo que 3 desses confrontos desses 5 citados foram como mandante. Também como mandante eles apresentaram um basquete, perdendo pro Detroit, Orlando, são horrorosos, e pro Phoenix Suns completamente desfigurado, vencendo apenas o fraco San Antonio Spurs. Então, o melhor é fazer assim, que é positivo em relação a pontos. Eu gostaria de trabalhar aqui com o Washington Wizards, mas o mercado ofereceu linhas muito altas para esse jogo de hoje em relação a pontos, mas quem sabe, né? Às vezes vale isso, o Golden State é um dos times mais rápidos da NBA, eles têm muitas posses de bola por minuto, e consequentemente você tem muitos arremessos a serem feitos. Mas o aproveitamento nesse dia as possibilidades são grandes. Fechado. O jogo entre Atlanta Hawks e Miami Heat, mais um jogo complicado pra gente analisar. A gente tá Atlanta Hawks jogou fora de casa, mas dentro de casa, será que eles são suficiente para enfrentar a defesa do Miami Heat? Bom, vamos analisar a Trae Young, é dúvida pra hoje, Capela também é dúvida, Boca, o principal sexto dessa equipe, que volta e mexe lá também é dúvida. Do outro lado, a gente tem como mais importante, Tyler Hero como dúvida, enquanto o Kyle Lowry confirmado de fora, mas sinceramente pra mim, é hoje o pior titular do Miami Heat, e o Tyler Hero consegue responder bem ali, né, junto com o Jimmy Butler, dividindo a responsabilidade na nação com o Kyle Lowry, tá de fora. Mas o mais importante pra gente destacar foi a defesa do Miami Heat no mês de janeiro. A defesa deles foi excelente, principalmente quando jogaram fora de casa. Mas a gente for olhar, eles são a melhor defesa do mês, encaram o Atlanta Hawks, que é apenas a 11ª. Ofensivamente, aí o Miami Heat não inspira tanta confiança, mas ainda assim, a equipe do Atlanta Hawks foi ainda pior, sendo a 24ª a ofensiva, né, da NBA, enquanto que o Miami Heat pelo menos foi a 19ª, mesmo enfrentando um calendário com muitos desfalques e muitos jogos como visitante também. Então, para essa partida, eu prefiro trabalhar com handicap positivo do Miami Heat, mas tem um problema, as linhas estão completamente equilibradas para essa partida de hoje. Então, o que eu vou fazer? Considerando que a gente tem 2 ataques ruins, a gente tem 2 boas defesas, sendo o Miami Heat a melhor do mês, a gente tem que pensar, tem como dar errado essa defesa do Miami Heat? Talvez tivesse. Eles não são tão bons na defesa de perímetro. Se a gente for olhar aqui, eles são um dos times que mais sofrem bolas de 3 por jogo na NBA. O quarto time que mais sofre bolas de 3 por jogo na liga, sendo que nos últimos 3 jogos eles foram o segundo que mais sofreu esse tipo de arremesso. Então, Trae Young de fato é um perigo e pode ser um jogador interessante para se trabalhar com over em bolas triplas. Porém, coletivamente, o Atlanta Hawks
tá bem nessa categoria? Será que eles podem mesmo ferir os seus adversários nas bolas de três, por mais que eles sejam tão ruins? Vamos conferir. A gente olha aqui logo de cara que o Atlanta Hawks é o quinto time com a pior eficiência em bolas de três de toda a NBA, o quarto time que menos tenta esse tipo de arremesso, praticamente eles só tentam ali com o Trae Young. Em relação a bolas de três convertidas por jogo na liga, eles são apenas o segundo, então eu acho que é muito pouco para você ferir a defesa do Miami Heat, que vem sendo excelente. Por outro lado, o Atlanta Hawks vem sofrendo muitos pontos no paint, setor onde exatamente a equipe do Miami Heat melhor pontua, com Jimmy Butler e Bam Adebayo. Então, em resumo, o que a gente vai fazer aqui? Vamos confiar na defesa do Miami Heat, que acho que é um encaixe mais favorável para poder se proteger do lado ofensivo dos Hawks, por mais que eles joguem dentro de casa. Vamos de abaixo de 114,5 pontos. Por que a gente está entrando com esse abaixo de? Já são 5 jogos consecutivos sem ultrapassar a margem ali dos 111 pontos, 3 jogos seguidos sem sequer chegar à marca dos 100, então eu acredito que eles possam ter dificuldades de pontuar contra o Heat, que é um time lento, que defende bem, e mais do que isso, repito, o Atlanta Hawks não vive um bom momento ofensivo nessa temporada não. Se a gente for pegar a média dos últimos 5 jogos do Atlanta Hawks contra o Miami Heat, eles fizeram apenas 98,8 pontos por partida, tiveram uma eficiência de 32,6% nas bolas de 3, que foi piorando nos últimos 4 jogos sequencialmente, então é um fator a gente observar. Lembrando que o último confronto entre esses times, o Miami Heat venceu jogando em Atlanta, e ainda assim o Atlanta Hawks não conseguiu chegar nem nos 100 pontos. Acho que isso deve se repetir hoje, beleza? Lembrando que essa entrada só é válida se você acredita que o Miami Heat deva vencer ou se eles têm grandes chances de fato de saírem vencedores. Se vocês acreditam que o Atlanta Hawks vai ganhar, certamente vai ser com o Atlanta Hawks pontuando acima dessas linhas, pelo menos é o que eu acredito. Antes da gente partir para Minnesota Timberwolves e Utah Jazz, pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, meta de 150 likes pro vídeo de hoje. É o botão de joinha que tá aqui embaixo, que vai ajudar muito a gente. Conheça o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Lá a gente vai indicar os melhores tips em jogadores, em pontuação, ou até em handicap positivo e negativo, que a gente acaba não passando aqui para vocês, baseados nas escalações de uma maneira mais atualizada, beleza? O jogo entre Utah Jazz e Minnesota Timberwolves é mais um jogo interessante, mas que acima de tudo eu quero trabalhar com a linha de pontos. Eu acredito que a gente tem um encaixe muito favorável entre essas duas equipes para que elas sejam produtivas no lado ofensivo e que eles não consigam defender seus adversários naquilo que eles fazem de melhor. Então, para essa partida, a gente vai trabalhar com acima de 228,5 pontos, baseado nas seguintes informações. O Utah Jazz é um dos times que mais gostam de arremessar bolas triplas na NBA. Eles são top 4 em bolas de 3 feitas por jogo, e eles são também ali top 4 em tentativas de arremesso de bolas triplas por partida. Mas por que eu estou destacando isso? Bom, a equipe do Minnesota Timberwolves é um dos times que mais sofrem bolas de 3 na NBA, sendo a terceira que mais sofre bolas nesse tipo de arremesso. Em relação à eficiência do adversário, também nos últimos 3 jogos eles permitiram quase 50% das bolas de 3 tentadas contra o patrimônio deles, e a gente pode destacar aqui que eles são piores defendendo bolas triplas em casa do que como visitante, sendo o pior aproveitamento em defesa de bolas triplas da NBA dentre os mandantes. Então, primeiro passo, encaixe favorável para o Utah Jazz pontuar bem. Mas agora, vamos tentar observar como que o Minnesota também pode ajudar nessas linhas. O Minnesota Timberwolves, a gente já destaca aqui logo de cara que eles não são tão bons nas bolas de 3, pelo menos não nessa temporada. Eles estão entre os times que até tentam ali, né, mas quase no top 10 dos que menos tentam, mas o grande destaque é em bolas convertidas. Eles são top 10 times que menos fazem bolas de 3 por jogo em toda a NBA e são quase top 10 piores em aproveitamento. Eles costumam pontuar muito mais no paint, no centro, atacando o garrafão com Anthony Edwards, ou então ali, né, com o Rudy Gobert, que ocupa muito bem aquele espaço, sendo aqui o sexto time que mais faz pontos no paint em toda a NBA, e se a gente for pegar aqui, jogando dentro de casa, eles são melhores do que como visitante, sendo também top 10 ali, né, marcando 154,5 pontos por jogo em toda a liga, né, na verdade eles são um pouquinho melhores como visitante, mas é pouca coisa, tá? Enfim, por que a gente está destacando isso, né? Porque o Utah Jazz é um dos times que mais sofrem pontos nesse setor. Eles são o segundo time que mais sofrem pontos no paint em toda a liga, e como visitante eles são top 3 também. Então a gente tem um time que defende mal a linha de 3 e um time que pontua bem na linha de 3. Do outro lado a gente tem um time que defende mal o centro e um time que gosta de pontuar no centro. Mais do que isso,
Outra coisa que a gente pode destacar é o lado defensivo dessas equipes nessa temporada, que também não é grande coisa. A equipe do Utah Jazz é a quinta pior defesa de toda a NBA, enquanto que o Minnesota Timberwolves é a 13ª melhor. Só que se a gente for aplicar um filtro que relaciona, né, o local onde essa equipe está jogando, o Minnesota Timberwolves, dentre os mandantes da NBA, eles são piores. Estão muito mais perto ali do top 10 de piores do que do top 10 de melhores, dentre os mandantes da liga. Beleza? E no lado ofensivo, as duas equipes, como eu disse, não são grande coisa. Na verdade, só o Utah Jazz é, né? O top 10 ali de eficiências ofensivas está com o Utah Jazz, o quarto melhor ataque da NBA. Mas, apesar do Minnesota Timberwolves não ser grande coisa, né? A gente pode destacar que é apenas o 18º melhor ataque da liga. Repito, eles vão conseguir produzir bem no setor onde é defende fechado. Outra coisa importante, questão de escalação, Lord Martin é dúvida, Anthony Edwards, para mim, os 3 melhores jogadores dessa equipe nessa temporada precisam da quadra para esse hoje fazer sentido. Beleza? Anthony Edwards, Lord Martin, principalmente, o jogo é muito mais jogador defensivo de ofensivo, então eu prefiro que esteja de fora para falar a verdade. O jogo entre Memphis Grizzlies e Phoenix Suns, a gente vai tentar trabalhar com a única coisa que o mercado oferece pra gente interessante. Bom, eu acredito que o Memphis Grizzlies deva sim vencer essa partida, deva pontuar bem também, mas a gente vai tentar trabalhar mais uma vez com o under do Phoenix Suns, que acabou não batendo na última partida por apenas um pontinho, mas eles fizeram um quarto ali, né, de 41 pontos, onde o Minnesota já tinha largado a partida. Então, hoje a gente vai fazer a mesma análise, porque sinceramente foi um resultado atípico em relação à pontuação deles. A gente tem o Phoenix Suns sem o Devin Booker, o Chris Paul e o Cam Johnson sem 3 titulares, e no caso, o melhor pontuador Devin Booker e o armador dessa equipe Chris Paul. Eles estão também sem um reserva importante, que é o Cam Payne, e o Landry Shamet é dúvida, sobrando apenas o DeAndre Ayton como poder ofensivo ali para eles, jogador que atua bastante no garrafão, onde o Memphis Grizzlies melhor defende. Se a gente for olhar aqui, né, o Memphis Grizzlies tem uma dupla de defesa de aro ali com Steven Adams e Jaren Jackson, que é absurda. Mas o mais importante para a gente observar é que o Memphis Grizzlies é a melhor defesa da NBA. E mais do que isso, jogando em casa, eles são ainda melhores. Se por um lado, no geral, eles sofrem aqui, né, uma média de 109 pontos por 100 posses de bola, na temporada, eles sofrem ali ainda menos como mandante, sofrendo 105,9. Então, por mais que eles acelerem o jogo, eles vão enfrentar um adversário com poder de fogo reduzido e, mais do que isso, que só tem como pontuar onde eles melhor defendem. Então, para essa partida entre Memphis Grizzlies e Phoenix Suns, a gente vai trabalhar com o under do Phoenix Suns. É o melhor a se fazer, porque, repito, o Memphis Grizzlies, apesar de eu achar que vai ganhar, tá pagando mal, mas até dá para acreditar ali, né, no handicap esticado negativo deles. Em relação à pontuação, pode ser que eles acelerem o jogo ali, né, nos últimos quartos e acabam não superando, mas também tá pagando mal. Então a gente vai em times totais, Phoenix Suns, e vamos colocar aqui uma linha mínima que eu gosto de trabalhar perto de 1,50, abaixo de 113,5 pontos do Phoenix Suns. Se a gente for pegar um filtro aqui dos últimos 15 jogos do Phoenix Suns como visitante, eles têm médias de 110,5 pontos por jogo. Mas se a gente for reduzir esse filtro aqui para os últimos 7 jogos, as coisas pioram ainda mais. Foi mais ou menos o período ali em que eles não tiveram Chris Paul e o Devin Booker marcando 102,1 pontos por jogo fora de casa, né? Um número muito baixo, e mais do que isso, uma das poucas vezes que eles superaram essas linhas, na verdade uma das duas, foi quando eles venceram contra o Golden State Warriors, que, repito, não vem defendendo tão bem, e foi um jogo bem surpreendente ali, né, com o catadão deles, mas não deve se repetir, beleza? Próxima partida que a gente vai analisar, e a última, é Los Angeles Lakers e Houston Rockets, dois times ali, né, que não inspiram confiança em ninguém, mas pelo menos ficar a favor do mandante, de LeBron James, e mais do que isso, contra o Houston Rockets, é a melhor opção, independente das linhas. Eu não gosto de ficar a favor de um time contando com a ruindade do adversário. Eu gosto de estar a favor de um time que também é bom, além do adversário ser ruim, né? Aí é o mundo perfeito. Mas, como não dá pra gente contar com isso nessa partida, porque nenhum dos dois times são confiáveis, eu vou ficar a favor somente do LA Lakers, menos 1,5 para os Lakers vencerem. E mais do que isso, né? Apesar do Los Angeles Lakers ser um time que não tem tanto poder de fogo nas bolas triplas, eles enfrentam hoje o Houston Rockets, que é um dos times que mais sofrem bolas de 3 por jogo em toda a NBA, né? Sendo o time que mais sofre bolas de 3 por jogo na liga, sendo o que mais sofreu nos últimos 3 jogos com 17,7 e sendo uma das piores eficiências nesse tipo de arremesso. Eles são também um dos times que mais cedem rebotes, um dos times que mais cedem assistências,
Então a gente pode ter ali um brilho na linha de pontos, de assistências, de rebotes, ou então de algumas dessas categorias somadas do LeBron, do Westbrook, que pode ser bem interessante. Lembrando também que pode ser um jogo muito corrido, já que os Lakers são um dos times mais rápidos da NBA, vem de um jogo consecutivo, então eles vão estar com a defesa cansada, vão acelerar o jogo e, consequentemente, a gente vai ter muitos pontos de transição. Então, nem pensem em ficar no under nesse jogo, mas eu acho que a equipe dos Lakers tem mais vantagem, já que o adversário defende muito mal onde os Lakers precisam melhorar. Consequentemente, os Lakers podem tirar vantagem disso e pensar, bom, aquilo que eu tenho de centro, né, na hora de pontuar no garrafão, eu já sou bom e eu posso tirar vantagem hoje já, que eu posso ser melhor onde eu tenho que melhorar, que é no perímetro. Então, Lakers deve vencer essa partida. É o meu palpite para Lakers e Houston Rockets, partida que encerra essa rodada. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações e não se esqueçam de conhecer o nosso grupo VIP. Muito obrigado pela sua audiência e falou!